autor de livros, né? Escreveu e publicou livros como Hitchcock, O Mestre do Medo, Cinema, O Mundo em Movimento, entre outras publicações e participações em outras coletâneas. Desculpa, então, eu acho que agora... Oi, boa noite. Eu acho que agora começou a gravar de fato. Não estava gravando, né? Eu acho que não, acho que estava rodando, e agora que apareceu aqui, gravando de fato, está vermelhinho. Ah, então desculpa. Mas então vou fazer de novo. Tá bom. Corta, vamos. Corta. Então, boa noite para todo mundo. A gente tem aqui hoje nosso segundo evento das disciplinas de Direção Cinematográfica 2 e Análise Fílmica, pelo Bacine FG, Instituto Federal de Goiás, cidade de Goiás. Hoje a gente recebe como convidado aqui o Inácio Araújo, que é crítico de cinema, e antes de passar a palavra para ele, eu vou ler brevemente aqui um currículo resumido do nosso convidado. O Inácio Araújo é crítico de cinema, escritor e cineasta, tendo atuado como roteirista, montador, diretor, assistente de direção e ator. Na produção cinematográfica, é mais conhecido pela sua parceria com cineastas como Carlos Reichenbach, saudoso Carlão, entre outros da Boca do Lixo, em São Paulo, principalmente. Atualmente é crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo, onde publica regularmente, e, além disso, tem uma trajetória também na internet, com blogs. Ele alimentou até 2013 o blog Cinema de Boca em Boca, e atualmente está em atividade com o blog Canto do Inácio. Inácio Araújo é também autor de livros como Hitchcock, O Mestre do Medo, Cinema, O Mundo em Movimento, entre outras publicações e participações em diversas coletâneas. Então, Inácio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É uma grande honra para a gente poder ter uma aula aqui contigo. E então fique à vontade para falar um pouco da sua trajetória e de como que você avalia que está a crítica de cinema hoje no Brasil, no mundo, enfim. Fique à vontade, muito obrigado. Oi. Não, obrigado pelo convite, muito, muito gentil e que me empolga muito. Eu começaria dizendo que, minha vida no cinema foi muito marcada pelo acaso, né? Eu sempre fui uma pessoa que me preparei muito para a escrita, né? Desde 8, 9 anos eu tive a vontade, desejo de escrever. Um desejo meio familiar, inclusive. A minha família não era muito próxima do cinema e eu não sou dessas pessoas que com 7, 8, 9 anos era muito próxima do cinema, não. Eu fui só em fim de adolescência que eu me aproximei realmente do cinema. E mais ou menos um pouco depois disso, mas era uma parte, né, da nossa formação cultural, que incluía livros, teatro, né, música. Naquele tempo era tudo isso, né, se integrava muito, foi um momento muito bom nesse aspecto. E daí foi nesse movimento que eu acabei começando a trabalhar como jornalista no Jornal da Tarde, e ali eu tinha o meu tempo, né, livre, assim, eu aproveitava, inclusive, para ver filmes. Porque eu estudava à noite, né? Então, às vezes, à tarde eu tinha livre e tal. E eu via muito filme à tarde. Foi à tarde que eu vi um filme chamado A Margem, do Oswaldo Candês, que me interessou muito, porque era um filme diferente do cinema novo, né? Porque o cinema novo você sentia que era um cinema sobre um Brasil pobre, digamos assim, enfim, não sei que palavra outra usar, pode ser que pobre não é muito preciso, mas, enfim, você via um pessoal de classe média falando de uma outra classe menos inferior economicamente, não é? E ali eu vi uma integração entre as coisas, sabe? O Candeias falava da margem, era a margem do Rio Tietê, mas era a marginalidade ao mesmo tempo, né? E aí eu fiquei sabendo, ele tinha sido chofer de caminhão, então por isso ele falava de dentro da coisa, e me achei muito interessante.
E nessa época eu trabalhava no Jornal da Tarde, como eu falei, e logo passei a copydesk do setor de variedades, que corresponde ao que é Ilustrada na Folha lá, né? Hoje era um jornal muito bom, hoje acabou esse jornal. E lá eu trabalhava com o Rubens Ewald, que era um crítico de cinema bastante conhecido, já era crítico do jornal naquele tempo, né? E o Rubens, eu sempre me dei muito bem com ele, aliás, nós tínhamos visões bem diferentes, e talvez por isso a gente nunca brigou, né? E ele era uma pessoa muito boníssima também, eu gostava muito dele, pessoalmente, assim. E justamente foi o que aconteceu quando saiu o segundo filme do Candês, que se chamava Meu Nome é Tonho, e coube ao Rubens escrever sobre esse filme no jornal. E ele disse, olha, que era um filme médio, de médio para ruim. Enfim, se decepcionou. E quando eu encontrei com ele, né, eu encontrava todo dia, porque a gente já trabalhava à noite no fechamento, eu falei para ele, Rubens, como você não gostou do filme desse cara? O primeiro filme dele era ótimo. Ele falou, desse eu não gostei, mas vai ver porque você vai gostar. Ele tinha esse lado. E, de fato, eu achei o filme o máximo, né? Eu falei para ele, pô, Rubens, como é que você conseguiu não gostar desse filme? O filme é extraordinário. Até hoje eu acho que é o melhor filme do Candeias. Aí ele falou, você acha? Vem aqui. E era hoje no fim da tarde, aí eu vou até a Boca do Lixo, você vai conhecer o Candeias. Aí eu conheci ele foi lá, me apresentou o Candeias e tal, e o Candeias, pouco depois, me falou, você quer trabalhar no meu filme? Eu falei, quero, né? E aí eu tirei férias e fui trabalhar no filme dele, e aí acabei trabalhando em cinema, fui assistente de montagem do Silvio Renaud, depois me tornei montador, e todas essas coisas que você falou, exceto ator, que eu nunca fui. Não, tem um curta-metragem que eu fiz de ator, é verdade. Mas então, e aí eu adquiri uma ligação com o cinema, que foi constante, é constante até hoje, evidentemente, mas lá era diferente, porque eu estava fazendo as coisas, né? Então, passei muito por montagem. Montagem, para mim, foi uma experiência extraordinária, porque quando eu tive a oportunidade de fazer um filme, que foi o único filme que eu fiz, que foi um episódio de um filme de longa-metragem, eu já sabia perfeitamente, né? Já saía com o filme decupado na cabeça, porque não tinha isso de fazer e depois cobrir, você tinha 5 rolos para tirar meia hora, entendeu? Não tinha como errar, né? Se o ator errava, se o foco saía, você prosseguia, você mudava o ângulo e continuava, entendeu? Porque não dá para voltar e refazer, não tinha esses luxos, né? E também uma coisa, eu acho que foi um momento também muito de conversar sobre cinema com os amigos, entendeu? Então, quando o cinema, lá por volta dos anos 80, né, logo depois que eu fiz o meu filme já no momento, já sai no momento assim, de uma crise pesada no cinema, e aí eu tinha publicado alguns artigos, tinha publicado aquele livrinho sobre o Hitchcock, a Folha me chama, você quer escrever aqui sobre filmes na TV e televisão? Era a primeira ideia deles. Eu escrevi algum tempo sobre televisão, que foi muito agradável, aliás, e também sobre filmes na TV, que isso eu escrevi durante quase a minha vida inteira. E eu adquiri, assim, a ideia de escrever sobre cinema como quem conversa, como que eu conversava com os amigos sobre cinema, entendeu? Não era uma coisa, assim, muito racional, né? Que tinha uma coisa muito pensada. Quer dizer, era pensado, mas era pensado de uma maneira, assim, de quem está conversando com os amigos, né? E, assim, acho que eu fui ficando. Claro que você vai mudando conforme a época. Hoje em dia, teve um momento porque quando eu entrei na Folha, era um pequeno jornal, era um jornal com 100 mil exemplares, de repente virou 500 mil, de repente 1 milhão. Aí, quando você chega nesse ponto, você não sabe mais com quem está falando, porque os 100 mil
Você sabia, você encontrava na rua um monte de gente que lia, todo mundo lia a Folha, todo mundo de uma certa cultura, né? Naquele momento lia a Folha, a campanha das diretas, essas coisas todas, né? E também Ilustrada. Ilustrada era uma certa vanguarda, né? Era muito boa, era uma pessoa muito legal, né? Aliás, hoje mesmo eu vi no YouTube, tem uma nova conversa sobre a eleição americana do Pepe Escobar, que era meu colega lá, então, ótimos colegas, né? O Zé Geraldo Couto, enfim, gente muito boa. Mas, para mim, aquilo lá era um intervalo, eu pretendia voltar ao cinema e acabei não voltando, enfim, era mais difícil, naquele momento eu estava me casando, eu queria ter um mínimo de segurança, o jornal era um pouco mais de segurança do que cinema, né? Cinema era o território, sempre foi, né, o território da insegurança completa. Então, aí foi ficando, enfim, é isso. Inácio, uma curiosidade que eu tenho, assim, em relação à crítica de cinema, e eu acho que você é a pessoa no Brasil melhor qualificada para responder isso, para conversar sobre isso, é que sempre me impressionou muito, assim, na crítica publicada no jornal, né? E eu sou de uma pessoa que viveu ainda, né, essa geração em que o jornal impresso tinha uma importância, assim como as revistas, e eu gostaria de saber como que é para você, assim, desde que você começou a se profissionalizar como crítico de cinema, escrever formatado dentro de um espaço fisicamente delimitado, assim, em que você, às vezes, tem que conseguir uma profundidade dentro de uma limitação de caracteres mesmo. Claro. Olha, eu acho que isso, digamos, vamos chamar isso de leis do gênero, né? Eu acabei ficando até conhecido pela capacidade de síntese, que as pessoas achavam admirável. É isso, me dão 5 linhas, eu escrevo 5 linhas, jornal não tem conversa, entendeu? É a vantagem e desvantagem do jornal. Às vezes você diz, olha, eu não tenho o que dizer, e aí você vê, mas tem que sair, porque você tem uma coluna diária, aí você tira da cabeça, tira do estômago alguma coisa, e todo mundo no dia seguinte você diz, nossa, como estava bom hoje, eu achando que era uma cascata louca, entendeu? É aquilo que ficou legal, né? Que as pessoas chamou a atenção das pessoas. Agora, então, eu não sei, eu acho que eu sou assim, a última geração, o Zaninho, o Merta, enfim, tem algumas outras pessoas, somos a última geração de críticos profissionais, de pessoas que escrevem profissionalmente sobre cinema, escrevem, né? Existe, claro, hoje uma geração nova que vai no YouTube, né? A minha mulher, que dá aula em universidade também, ela diz que os alunos dela nem sabem quem eu sou, entendeu? Porque para eles jornal é uma abstração, não é uma coisa que existe. É na internet que eles vão se informar, né? E ela diz, não, você precisa atuar mais na internet. Não preciso, eu sou quem eu sou, enfim, tenho a idade que eu tenho, tenho 20, se eu tivesse 20 anos, a vida era diferente, evidente, né? Mas, de alguma maneira, já estou aí com o que eu posso fazer, está feito, não vou agora, né, enfim, eu nem acompanho, não sei o que tem na internet. As últimas coisas que eu acompanhei foi a revista Contracampo, que acho que foi uma revolução crítica fantástica, né? O pessoal que era jovem, né? Agora uma boa parte é professor e tal. Outros, bom, o Eduardo Valente virou curador, enfim, cada um tem o seu caminho, né? E depois, hoje tem a Cinética também, que é quase uma continuação, mas aí jamais de uma geração que está mais próxima, em geral, da universidade do que da crítica propriamente dita, né? Enfim, eu acho o seguinte, que o problema que nós temos de formação, nós temos uma grande vantagem de formação, que é, sei lá, quem tem paixão por isso e vai atrás, existem esses
sites de compartilhamento, tipo Making Off e Caragala, né? Caragala, né? Desse segundo aí eu nem participo, só desse outro, sim. Quer dizer, que abre um repertório imenso de filmes, né? Para o conhecimento das pessoas. Mas aí é bom que a pessoa tenha uma orientação sobre o que é tudo isso, porque você está do Lumière até sei lá, o David Lynch, o Abel Ferrara, está tudo em aberto, né? Então, o que é isso? Então, eu acho muito... é difícil hoje você encontrar, acho que fora de vocês, fora da universidade, um bom caminho, né, para entender mesmo o que é o cinema, né? Aliás, já vou aproveitar e quem quiser faça propaganda aí, eu tenho um curso, aliás, eu inventei esse curso justamente por quê? Porque a horas tantas, a Folha de São Paulo tinha o tal 1 milhão de exemplares. Quem é que te lê? Você não faz mais ideia. 1 milhão de exemplares são mais ou menos 4 milhões de leitores. Digamos que 500 mil pessoas acompanham a parte de cinema. Meu, isso é um mundo, é uma enormidade. Então, eu não sabia mais com quem falava. Antes eu sabia com quem eu falava. Foi aí que eu inventei um curso de história do cinema, né? História e linguagem do cinema, que eu dou todo ano, começa em fevereiro. Se algum amigo de vocês quiser, pode procurar, eu vou fazer propaganda na hora. Tá bom? Estou fazendo agora. A inscrição, Inácio, é só mandar para a gente aqui que a gente divulga, viu? Tá legal. Eu te mando e você espalha, né? Porque, de repente, tem pessoas que podem se interessar. Mas, para mim, era importante isso para saber com quem que eu estou falando, entendeu? Eu preciso saber com quem eu estou falando, né? Porque, de repente, chegou um momento, também esse negócio de internet, qualquer um escreve sobre filme. Claro, porque todo mundo vai ao cinema, é uma linguagem, ninguém escreve sobre literatura, ninguém escreve sobre pintura. Quem escreve sobre literatura é um especialista. O cinema é qualquer um, né? Ficou uma esculhambação, né? Então, eu também queria me referenciar às pessoas para justamente saber, né, o que cada pessoa, que tipo de interesse tinham essas pessoas, pelo menos com quem eu estava falando, né? Então, isso eu acho importante. Então, quer dizer, eu não posso te dizer qual é a perspectiva crítica. Eu acho que ser profissional da crítica da maneira antiga não dá. Agora, se o cara tem hoje, como me dizem que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, aí pode ser, né? O problema é o seguinte: quando você fala 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, você está no mesmo caso que eu, quando eu escrevia para 1 milhão de exemplares, tá certo? Quem é que está vendo? O que quer ver? Quer ver o quê? Que você fale do 8º Batman, do 10º Homem-Aranha? Que diabo é isso, né? Fica o problema é que, hoje em dia, o cinema, digamos, que nos conduziu sempre, que foi o cinema americano, você tem um repertório muito limitado. É muito limitado. Isso que vocês chamam de cinema de blockbuster, né? Quando era em 1980, você tinha um monte de variações. Hoje você não tem mais, né? Está muito pobre. Então, quando você chega nesse ponto de pobreza, a crítica entra em ponto de pobreza também, né? Porque para a crítica toda, né? Que quando você vê que tem uma coisa que você está na Ásia, né? Você está na China, está em Taiwan, está em Tóquio, está, enfim, nas Filipinas, você está em vários desses países, né, que são uma vanguarda mesmo, né? Na Europa, ou no Brasil mesmo, que está com ótimo cinema, diga-se de passagem. Então, aí você vê. Agora, se você vai falar do Batman, pô, entendeu? Não dá mais, né? Tudo tem limite, enfim. Inácio, uma outra pergunta.
uma outra pergunta, assim, que eu ainda tenho, pensando nessa lógica da crítica no jornalismo, né? Além da questão do espaço físico que eu falei, é porque no jornalismo sempre me dava a impressão, e eu acho que eu não estou equivocado, não de todo, pelo menos assim, de que existe uma função pragmática da crítica de cinema, que era uma orientação para que os leitores ali, né, dentro de um universo, às vezes, muito grande de títulos, né, a serem escolhidos, fossem orientados a escolher o que vale a pena, o tempo, o ingresso, enfim. Existe uma crítica desculpa, existe uma função para a crítica de cinema? Olha, eu acho que se existe uma função, é um pouco essa, né? É de chamar, sobretudo, para o que ou é subestimado ou é desconhecido, né? De repente, você tem uma mostra de cinema com, sei lá, 5 filmes de um cineasta indiano que pouca gente conhece. Então, eu acho que, nesses momentos, vale. Eu acho que o crítico ele pode ser um pouco útil, como você falou, como orientação, né? Mas para você ser útil como orientação, você precisa ter balizas muito claras, né? Por isso que eu falo assim, as pessoas em outros tempos, tinha pessoas que falavam muito mal do Rubens Evald. Eu falo, não, entendeu? Pelo Rubens Evald você se orienta. Entendeu? Eu, por exemplo, me oriento. Eu sei que o que ele gosta, eu não gosto. Não necessariamente isso, claro que tinha coisas que ele gostava, eu gostava e vice-versa, né? Mas, enfim, mas que o gosto básico dele era um e o meu era outro, né? Então, ele era fiel a isso, e tinha isso. Então, eu espero eu também ser um pouco assim, né? Agora, eu tenho a impressão de que o jornal hoje tem uma função menor do que já teve, né? Porque o jornal, ele, para ter um papel, ele tem que ser analítico, né? Para ser analítico, porque a notícia é uma coisa imediata, né? A notícia acontece, né? Você, o tempo todo você liga qualquer coisa, se você está informado do que acontece, mas o porquê que acontece, etc., né? Você pode ver nos jornais, é lá que você pode encontrar, tem a esperança de ver isso, né? Mas eu tenho a impressão de que o mundo é cada vez mais dominado e formatado por uma comunicação de massa, né? Quer dizer, nós somos tentados a acreditar naquilo que nos jogam como sendo a verdade, não cavocar mais, não ir atrás, né? Então, eu entendo que a função básica da crítica é ampliar um território de liberdade, entendeu? É libertário mesmo, né? De ampliar a nossa possibilidade de ver, né? De ver as coisas, porque o cinema traz para a gente isso que nenhuma outra arte traz, que é a possibilidade de ver, né? De olhar, né? De olhar e ver que está na imagem, o que está na imagem e que é, né? A menos que você esteja trucando bastante, como hoje em dia se faz. Mas eu tenho a impressão que é isso, que é ampliar horizontes na medida do possível, né? Acho que a função é essa. Gente, eu vi que muita gente chegou depois aí, só para esclarecer, está aberto para todo mundo fazer pergunta, viu? A ideia é que seja um bate-papo mesmo. Então, eu fiz as 2 primeiras perguntas aqui, mas o legal é que todo mundo participe, assim, fiquem à vontade. Inclusive, Renê, Cipriano, né, colegas professores que chegaram aí depois, fiquem bastante à vontade. Porque daqui por diante eu estou conversando com vocês, eu não vou por mim mesmo, não tenho nenhuma teoria especial a desenvolver, nada, certo? Bom, enquanto a galera vai
criando aí coragem, eu vou fazer mais uma pergunta, então. Na verdade, também é um assunto que você já passou por ele. Você falou da experiência e do marco que foi a Contracampo e depois a revista Cinética, assim. Eu posso estar enganado, assim, gostaria de saber a sua opinião também, Nácio, sobre isso, mas essa geração, eu acho, da Contracampo e da Cinética, de uma geração, né, que veio da popularização da graduação e da pós-graduação no Brasil, assim, né, nesses anos mais recentes, e eu acho que eles são publicações que têm um perfil muito acadêmico, assim, né, e um perfil muito acadêmico, assim, né, e muitas vezes com a linguagem que é um pouco inacessível para quem não está familiarizado com os jargões da academia, né? E que eu acho que agora essa geração do YouTube, de alguma forma, ela volta para um cinema mais acessível mesmo, né? Para o grande público, assim, uma conversa mais de igual para igual, que não fica restrita, né? A esse clube de cinéfilos muito especializados, assim. Sei. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, não sei se você concorda ou não. Mais ou menos. Eu acho o seguinte, no que diz respeito à cinética, sim, acho que você tem razão. Na Contracampo, não. A Contracampo, na verdade, sai de um grupo de estudantes universitários, de boa parte deles, eu acho que era de jornalismo, né? E que tinham ligação ali com aquele Estação Botafogo, com aquele fanzine do Estação Botafogo e tal, e também que tiveram uma experiência de cinemateca, né? Cinemateca do Rio, estiveram muito próximos do Hernani Hefner, então conheceram os filmes, foram ver os filmes, né? Porque e, claro, isso daí acaba tornando, quando você entra um pouco, a mesma coisa que você entrar no, sei lá, no cahier de cinema, você tem uma série de códigos que vão se construindo, mas que é onde está o conhecimento também. Isso não tem... Como hoje, né, em grande parte, está na universidade. Todo esse pessoal, ou a maior parte, a maioria absoluta desse pessoal da Contracampo, foi para estar na universidade hoje, né? Então, acho que é um destino de profissionalização de quem se interessa por isso, que é a universidade. E na universidade vai quem? Quem quer aprender, né? Quem quer aprender sobre isso, então vai. Agora, eu não sei, eu não posso te falar, seria injusto eu falar das pessoas que fazem YouTube, eu acho que são variadas, né? Também eu já vi uns assim que achei muito interessantes e tal, entrevistas boas e tal, mas vi muita coisa que não me interessava também. Muita não, vi alguma coisa que não me interessava, e aí também não fico como dizer, cavocando, né? Tem mais o que fazer, poxa, um monte de coisas que eu preciso trabalhar, né? Mas o que eu acho é o seguinte, você não é bom você ter qualquer aproximação com o cinema, né? É bom que você evite o pedantismo, mas eu acho que também não dá, a partir de certo momento, para você facilitar, entendeu? Quer dizer, você não chega na frente do Abbas Kiarostami e você facilita. Se você facilita, você não entende ele, né? E o interessante é entender, né? Abrir a possibilidade à pessoa de entender, você não precisa ser pedante para isso. Eu acho que sei lá, isso, ou David Lynch, ou, né, o Eric Romer, enfim, esses cineastas que às vezes passam meio assim, como aborrecidos, né? E eu via muito na Mostra, agora já não, né? Porque Kiarostami era fantástico, né? Metade da sala ficava e adorava o filme, metade ia embora. Para metade deles, aquilo não existia, né? E isso faz parte de toda a originalidade do Kiarostami. O que você vai fazer? O que você vai falar? Né? Se você banaliza demais, isso acaba sendo um não contato, entendeu? Acaba, em vez de ajudar, atrapalha.
Eu acho que, para ter esse contato, hoje cinema não é mais uma arte popular. A arte popular que ela já foi, né? E com a qual a minha geração ainda sonhou. Né? Cinema é uma arte de elite mesmo. Paciência, entendeu? Esse foi o destino, né? Claro que você tem 1000 saídas no streaming e tal, isso pode-se discutir sobre isso, né? Aliás, eu acho que é o destino de muitos cineastas, né? Foi correr para o streaming. Bom, só porque está sendo gravado, eu gostaria de deixar claro aqui que eu adoro a revista Cinética, inclusive eles são os próximos convidados, né, na semana que vem, e eu concordo contigo, Inácio, assim, eu acho que essa geração do YouTube, tem muita gente produzindo coisa legal, o Omelete, por exemplo, é um site que eu gosto de acompanhar para determinados filmes, né, mas eu acho que essa geração da internet, de fato, assim, não conseguiu fazer o que a sua geração fez com um jornal impresso, mas porque os tempos são outros mesmo, né? Agora a gente tem aqui 3 estudantes inscritos, Felipe, Lara e Lakshmi. Então passo a palavra para o Felipe. Boa noite. A minha questão vai de encontro a isso que a gente falava há pouco, da mudança, né, do formato, da crítica. E eu queria saber a sua opinião, sim, em relação às alternativas que a gente tem para permanecer essa estrutura da crítica textual, né? Que a gente tem aí as novas tendências no YouTube, em formato de áudio, nos podcasts e tal. E o que eu consigo pensar até então, né, de qualquer tipo de escrita virtual, assim, para você conseguir realmente ganhar dinheiro, seria ou montar um blog com publicidades, né, porque publicar em redes sociais como o Facebook, por exemplo, pode te dar visualização, mas não te dá dinheiro, né, não paga suas contas. E pensando em alternativas nesse sentido, então, esse é um assunto que, inclusive, já pensei acerca de roteiros, né, se poderia, esse material que é produzido através do cinema, né, mas esse material textual que é produzido através do cinema, se ele poderia, se você acha que ele poderia vingar enquanto gênero literário, por exemplo. Eu vi que essa semana a Companhia das Letras vai lançar um compilado aí dos 3 roteiros mais famosos do Kleber Mendonça, né, do Som ao Redor, do Bacurau e o Aquários, e eu achei uma iniciativa interessante, assim, transformar o roteiro num gênero literário, e se você acha que teria futuro para isso na crítica, né? A crítica, às vezes, não só como uma publicação de teoria do cinema, mas enquanto gênero literário para alcançar o grande público, e, às vezes, sei lá, compilados de um autor só, ou de vários autores, se você acha que isso teria, de alguma forma, poderia vingar para o futuro aí, com essas novas mudanças, né? Olha, Felipe, a partir do que você me diz, assim, eu estava pensando na sua geração, na geração de vocês, assim, dos meus filhos também, né, que é uma geração que sofre muito mais do que a minha nesse sentido. Eu nunca tive que correr atrás de emprego, de fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro? De alguma maneira, o mundo era muito mais aberto, entendeu? De repente, você ia... Se eu contar como eu entrei no jornalismo, é absurdo, de repente é como se alguém te agarrasse pela... Quer trabalhar aqui? Entendeu? Não era uma preocupação nossa. Entendeu? E hoje eu vejo com muita angústia que a preocupação é a profissionalização. No meu entendimento, a crítica ela é uma tentativa de compreensão do que é feito. Né? Você está diante de um objeto de arte que envolve inúmeras artes, né? Arte da atuação, arte da escrita, arte da luz, enfim, né? Arte do vestuário, enfim, de uma série de coisas. E você decifrar isso, você tentar entender isso, me parece que é a função, profissionalmente ou não. Né? Quer dizer, eu escrevia, quando eu não escrevia para a Pátia, eu gostava de escrever, para o que eu vi, afinal. Afinal, o que eu estou vendo, né?
eu acho que é a primeira coisa, se você não tem o gosto disso, de compreender o outro, né? É melhor ser escritor, é melhor ser roteirista, ser qualquer outra coisa. O crítico é alguém que existe para entender o outro, né? Isso é a nossa função, entendeu? Agora, quando você me fala disso ser um gênero literário, eu acho que a crítica é um gênero literário, ela surge como gênero literário. Ela era Vinícius de Moraes, era Guilherme de Almeida, falando do Brasil, né? Eram escritores, né? Assim como a crítica literária é um gênero também, né? Foi um gênero. É ainda, né? De alguma maneira ainda é. Agora, eu não sei, entendeu? Como você tornar isso alguma coisa rentável. Isso eu acho que acabou. Isso eu acho que acabou. Você viver disso não dá mais, entendeu? Não dá mais. Isso pode ser um bico entre outros, como para muitos foi, né? O que importa, para mim, na minha opinião, é você ter amigos, isso que é uma coisa que a universidade é ótima para isso, amigos, grupos, colegas, discussões, conversas, isso, e pessoalmente pode até escrever, né? Mas o principal é isso, para mim a crítica é uma conversa, antes de mais nada, né? Um diálogo, né? Mas nesse diálogo tem que partir da sua compreensão do esforço para compreender o que está naquela imagem, naquelas imagens. Entendeu? Agora, o que você fala do roteiro, claro, no caso do Kleber Mendonça, ele está com bastante visibilidade. Agora faz sentido editar o roteiro até para estudo, não é? Em diversas universidades e tal, ou até pessoal. Agora, roteiro é a coisa mais chata do mundo de ler, né? Eu acho o roteiro a coisa mais chata do mundo. Por quê? Porque não é um gênero literário, ele é uma coisa que existe para desaparecer, né? Você lê por obrigação profissional, é outra coisa. Não sei se eu te respondi o bastante. Espero não ter sido muito pessimista também. Mas, enfim. Boa noite. Eu sou a Lara, já estou no 7º período do curso, né? Não sou aluna do Adérito, já estou quase formando. Mas a minha pergunta é meio que no sentido assim, eu acho que a forma como as pessoas se relacionam com os filmes tem mudado muito recentemente, né? Coisa do vídeo on demand. Ver filme está se tornando uma experiência um pouco mais individualizada, assim, né? Você não precisa ir necessariamente à sala de cinema e tudo mais. E aí eu queria saber se você acha que essa relação do espectador com o filme também vai colocar novos paradigmas, assim, para a crítica, né? Vai mudar a forma de se fazer crítica também. Se essa forma de se relacionar com o cinema pode afetar isso, né? Na crítica, assim, até enquanto gênero literário, né? Porque, assim, cada vez mais eu me interesso muito, por exemplo, pelas críticas da Verberenas, que é um site de mulheres, e elas falam sempre da experiência individual delas frente ao filme, né? Eu acho isso muito interessante, eu acho que isso talvez já é um reflexo dessa tendência, né? Dessa nova forma de se relacionar com os filmes. E aí eu vou ler aqui a pergunta da Lac, que ela colocou aqui no chat, que ela está sem microfone, que é uma pergunta relacionada à sua carreira daí. Ela falou, pelo que li de sua carreira, gostaria de saber sobre os roteiros e até a própria direção das produções de Inácio, se foi estimulado pelo ímpeto o de grude marginal e o que estimulou. Alguns críticos, como Jairo Ferreira, aventuraram realizar suas obras autorais, se foi algo assim, estimulado pela crítica à realização, ou como foi o processo de egresso para a realização na boca, como foi a experiência. Não conheço a filmografia e se ele poderia discorrer sobre. É isso.
Tá. Primeiro você fez uma pergunta sua, Lara, e depois uma segunda pergunta que era de outra pessoa, se eu bem entendi, né? Isso. A primeira é sobre a transformação que está havendo no consumo, vamos assim dizer, do cinema. Eu acho que a gente entrou num regime hoje, o que não é tão grave, de visão pessoal. Isso, tudo bem, né? O problema é que quando você entra nesses sites tipo Amazon ou Netflix ou qualquer outro, né? Com uma exceção de um ou de outro, né? Eles te direcionam para a visão de alguns filmes, certos filmes. Eu estava até fazendo aqui para o Guia da Folha, eles me pediram assim, 10 filmes escondidos da Amazon, né? Então você começa a ver que tem muita coisa interessante, mas que não é aquela coisa que aparece, que entra na sua cara, né? Isso já tinha feito uma vez com coisas do Netflix. Ora, o que acontece? O que eu acho é o seguinte, não é uma questão do cinema. Eu tenho a impressão de que é uma mudança de civilização, eu não sei se é econômica, mas não apenas econômica, em que o individualismo está pesando demais na nossa experiência, né? A partilha, o contato, tudo isso ficou, de alguma maneira, minimizado, né? Eu estava vendo num filme do Abel Ferrara, né, se criou um mundo de gladiadores, né, dispostos a pisar sobre qualquer um, a matar, né? Por quê? Bom, porque, enfim, não sei qual é a dinâmica que levou a isso, eu só não acho bom, né? Espero que isso se transforme, porque o mundo, né, como dizia o Oswald de Andrade, as ondas vão e vêm, não em vão, né? Até porque não é só uma coisa brasileira, o Brasil entrou numa espécie de distopia fantástica, né? Mas é mundial isso está no mundo inteiro, né? Agora, então, não sei se eu respondi a contento a sua primeira questão, quer dizer, acho que não, né? Porque como fica a crítica diante disso, eu francamente não sei, né? Quer dizer, se as pessoas, cada uma se fechar na sua opinião, né? Porque o cinema é uma arte mal ou bem democrática, né? Se você quiser achar que tal coisa é a melhor coisa do mundo, ok, né? Não há como divergir disso. Agora, e aí é por isso que Aderito, você acaba entrando numa linguagem um pouco mais especializada. Por quê? Porque, na medida em que você desenvolve um conhecimento, você encontra também pontos comuns, né? Você encontra pontos comuns. Você sabe que o Manuel de Oliveira não é só um português chato, entendeu? Não é bem, se você quiser achar que é isso, não, fim de conversa, não tem papo, como dizia o Jairo, né? Já que, não tem papo, né? O Jairo era muito divertido, né? É uma pessoa, se alguém dizia assim que não gostou de um filme, sei lá de quem, vamos dizer, do Godard, não gostei, não. Então você não soube apreciar um filme do Godard, ou do Kiarostami, ou do Cronenberg, enfim, né? Então você não soube apreciar, né? Chega uma hora, não tem conversa, não tem que você conversar, entendeu? O cara gosta de um filme meloso, de um filme sei lá, de quê? De qualquer um, tem um monte de gente ruim aí fazendo filme, enfim. Então, é um pouco isso. Aí não tem jeito, não tem como. Você tem que conversar com as pessoas que você só pode conversar com as pessoas que têm mais ou menos um repertório próximo do seu. Claro, pode ser menos, né? Mas que queira crescer, né? Se eu me lembro de eu, leitor,
jovem ainda, né, eu me interessar mais por aqueles de quem eu discordava do que aqueles com quem eu concordava, né? Porque aqueles de quem eu discordava, por vezes, me davam muitas coisas, inclusive me ensinavam a gostar de filmes que eu não tinha gostado, entendeu? Agora, se a pessoa acha que viu, acabou, é uma crítica, então, nesse sentido, uma crítica ao trabalho, né? Eu acho que a primeira questão eu respondi. A segunda questão, posso te pedir para repetir aquela que você fez, porque eram duas questões bem complexas. Vou reler aqui. Essa pergunta é da Lakshmi. Tá. Pelo que li da sua carreira, gostaria de saber sobre os roteiros e até a própria direção das produções de Inácio, se foi estimulado pelo ímpeto de grude marginal, e o que estimulou. Alguns críticos, como Jairo Ferreira, aventuraram realizar suas obras autorais, se foi algo assim, estimulado pela crítica à realização, ou como foi o processo de egresso para a realização na Boca, como foi a experiência? Tá legal. Eu acho o seguinte, que é claro que essa geração do Rogério, do Júlio Bressani, do Andrea Tonati, enfim, do Carlão, ela me interessa, é a minha geração, no fim das contas, né? Talvez eu seja um pouquinho mais novo que eles, mas pouco. Mas eu acho que a minha referência maior foi o Carlão. Por quê? Porque tudo nessa geração se origina do Bandido da Luz Vermelha e depois da Mulher de Todos. Quer dizer, que eram dois filmes do Rogério que, digamos, estavam numa perspectiva muito oswaldiana, do Oswald de Andrade, entendeu? Então, que era de fabricar o biscoito fino para a massa, né? Então, eram bons filmes, muito bons até, né? Mas a ideia era você fazer bons filmes mais acessíveis, né? Próximos do espectador, né? Era diferente do que fazia o cinema novo. Essa perspectiva foi fechada para vários deles, como, por exemplo, o Rogério, né? Não teve que sair do Brasil, etc. Enfim, teve uma série de problemas, nunca foi financiado e tal, então acabou num outro caminho, né? O Júlio Bressani nunca se interessou por isso, o Andrea Tonati também não, sempre foram cineastas assim, muito pessoais. Agora, eu acho que eu guardei, junto com o Carlão, junto não, Carlão é quem me formou, né, nesse sentido, de realizar um cinema que fosse próximo do público, um cinema de repertório popular, né? Por isso foi muito difícil até o cinema do Carlão ser realmente assimilado. Por quê? Porque ele era assimilado à pornochanchada, entendeu? De certa maneira era. Por quê? Porque era o cinema popular que se fazia naquele momento, mas dentro de um repertório popular, né, e seguindo as leis do gênero, né, você podia fazer bons filmes, que era o que ele fazia, né? Então, nessa medida que eu fui sempre muito próximo dele, para mim ele foi um irmão maior, assim, fundamental para mim, né? E muito generoso, uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que gostava mais dos filmes dos outros do que dos filmes dele. Era impressionante. Ele fazia questão de elogiar os colegas, de chamar atenção para a beleza dos filmes dos colegas e tal. E sobre estarem na internet, ele colocou todos os filmes sobre os quais ele tinha direito na internet. Então, sobretudo, esses últimos filmes estão na internet, tem alguns outros que estão na internet. Filmes que ele não tem o direito, aí não estão, né? Sobre o roteiro, eu não sei o que dizer. O roteiro, a pergunta me parece a questão me parece um pouco genérica. Eu escrevi porque fui escrevendo, enfim, né? Era uma parte, para mim, era uma parte de formação, de me tornar autor de cinema, me tornar diretor de cinema, e acabei tendo uma experiência muito limitada, né? Embora esteja longe de renegar o que eu fiz, eu gostei até.
mas o roteiro é aquilo que eu falei, né? O roteiro é uma coisa necessária, né? Porque você tem uma relação com o produtor, né? O produtor quer saber o que você está fazendo, né? Na maior parte dos roteiros que eu escrevi, a gente teve muita liberdade, né? Dentro do que você fazia, dentro do que você pretendia fazer, né? Nunca houve, assim, limitações, né? Era por uma chanchada, significava o seguinte: você tinha que botar a mulher pelada, pronto, né? Acabou. Aí, se quiser, você podia botar homem pelado, podia botar outras coisas também. Isso é outra história. Mas você tinha a lei do gênero. Tinha que fazer isso por quê? Porque era essa. Assim como o musical tem que ter música, enfim, tem que ter alguém cantando, alguém dançando e tal. Isso é muito simples, né? E o Carnal houve por bem trabalhar dentro desse registro. Eu acho que fez coisas muito interessantes, né, nesse sentido, né? E alguma coisa eu colaborei com ele, colaborei com o Jean Garret muito bem. Eu acho que o Jean foi alguém um diretor muito interessante. E roteiro, isso, fora o Carnão, que os roteiros do Carnão são dele primeiro, antes de mim, embora ele fizesse questão de assinar, que era eu por meu nome acima. Eu tenho a impressão de que o roteiro, e isso ele também me dizia, né, que o roteiro tende a ser um pouco frustrante, porque às vezes você escreve uma coisa e o que sai na filmagem é outra muito diferente. Então, se você quer ser roteirista e quer que as suas ideias sejam respeitadas, você tem que se tornar diretor. Isso o Carnão dizia, acho que tem razão. Acho que está meio respondido, né? Na medida do possível. É uma pergunta muito ampla. Ela agradeceu aqui no chat. Então, menos mal. Passa a palavra agora para o René. Ela o quê? Eu passo a palavra agora para o René, que é professor do curso também, entendi. René França. Boa noite. Eu queria aproveitar... Consegue falar mais alto? Sim, vou falar aqui. Eu tô com... Acho que o celular não tá tão bem. Tá dando para ouvir agora? Tá dando. Então, atualmente tem vários... Estou vendo aqui que tem vários alunos da disciplina de crítica de cinema, que é uma disciplina que eu estou ministrando no momento, e a gente vê lá vários formatos e estilos de crítica, e a do Inácio, né, a sua, Inácio, ela é muito interessante porque ela funciona tanto como, digamos assim, enquanto serviço, né, que o leigo lê e define qual filme ele vai assistir a partir disso, e também para quem já viu o filme e quer dar uma continuidade àquela experiência e ler a crítica depois do filme, né? Assim, eu mesmo já li tanto antes quanto depois, né? Assim, ler, ver o filme, às vezes concorda, discorda e volta para reler, que é algo muito difícil de se fazer. Como essa disciplina tem um caráter muito mais prático, o que eu estava querendo escutar de vocês não exatamente qual é a sua técnica mesmo, mas qual que é o seu processo, assim, imaginando que você vá para a cabine de imprensa, e aí como que é lá? Você faz anotações ou não faz? Você escreve sobre o filme no mesmo dia que viu? Você deixa um tempo? Você faz um texto base? Já é normalmente o texto final? Você mexe muito no texto? Só para eles terem um pouco uma noção desse trabalho cotidiano mesmo do processo do crítico. Obrigado. René, eu acho que sua pergunta é muito difícil. Uma coisa só eu posso garantir: eu não tomo anotação quando eu vou à cabine. Eu tenho o Kleber Eduardo, quando ele era crítico, eu ia com ele em cabines, ele ficava anotando o tempo todo, né? Quando que você vê o filme, afinal, você anota, mas ele, sei lá, como que ele fazia, ele via também, né? Então, eu acho que cada um vai encontrar a sua maneira, né? Isso, cada um tem que encontrar o modo como entra, né,
no filme, né? Primeiro, eu acho que por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de gostar de ver muito filme, ver todos os filmes que tem na praça, não. Isso daí sempre me deixou um pouco complexado, até que eu li uma vez o Eric Romer dizendo, eu não vejo muito filme, mas eu tenho muito boa intuição do que eu vou gostar ou não. E eu sou um pouco assim. Às vezes as pessoas chegam para mim, tem um filme ótimo ali, eu vejo assim, sinto no ar, é como se eu cheirasse. Isso daí não me interessa. Entendeu? Aí eu vejo depois, quando passa na televisão, alguma coisa assim, eu não vejo um pouco. Há vezes em que eu me engano, não? Mas é muito raro. Os filmes assim que as pessoas saem muito deslumbradas, você pode me trazer uma água, por favor? Desculpa, eu estou conversando com a minha mulher que está preparando o jantar, e enquanto prepara a aula, coitada, ela trabalha o tempo todo. Mas, enfim, o negócio de pandemia não é mole, né? Então, a minha mulher me passa aqui o seguinte recado: muitos estão se formando curadores. O Valente, o Francis, o próprio Kleber, a Laila Foster, que todo esse pessoal aqui foi da Cinética, né? Então, a curadoria me parece que é alguma coisa que necessita do conhecimento crítico, né? E, de repente, é algo plausível, você montar uma amostra, né? Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Aqui em São Paulo a gente tem, bom, agora não tem, né? Mas tem o Banco do Brasil, por exemplo, né? O Centro Cultural do Banco do Brasil, mostras, às vezes, muito boas, que maravilha, né? Às vezes catálogos preciosos e tal, né? Enfim, mas aí com isso daí eu me desviei um pouquinho. O que eu queria dizer é que a única coisa que eu acho de que alguém que é um crítico de jornal, a única coisa que você tem que pensar, isso pode demorar algum tempo, ou pode não demorar. Nós somos um pouco submetidos à lei da indústria jornalística, né? Quer dizer, às vezes eu vejo um filme das 10 ao meio-dia para entregar a crítica às 4 horas, é um mau almoço, né? Você tem o tempo você processa alguma coisa, seja o que Deus quiser, entendeu? É vantagem e desvantagem do jornal. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Se eu fosse, né, ver o que eu vou publicar mesmo, eu ia publicar, eu tinha publicado uns 10 ou 15 textos até hoje, entendeu? Porque acho que nunca está bom, essas coisas. Agora, jornal exige que você dá pau na máquina, tem que sair, não tem conversa, tá bom, tá ruim, se estivesse bom, ótimo, se não tá bom, paciência. Agora, a única coisa que eu acho que é importante para quem escreve um jornal é não querer dizer tudo. Você tem que buscar uma entrada no filme. Qual é a entrada? Pode ser, às vezes, olha, esse filme aqui é um filme desse ator. Tá? Esse ator, ele é que faz o filme. Estou chutando, pode ser. Ou, sei lá, enfim. Né? Ou são os movimentos de câmera, ou a ausência de movimento de câmera, enfim. Você encontra, né, o parâmetro, né, que você busca, né, enfim, um parâmetro, né, e a partir dali você desenvolve um raciocínio. Né? Eu acho que a crítica tem que ser um raciocínio, não é ficar na lenga-lenga de ficar contando como é que é a história. Porque, né, tem que falar um pouquinho da história, não pode não falar. Né? Tem um amigo que uma vez escreveu uma crítica inteira de jornal, né? sem se referir ao que acontecia no filme. Pô, o cara mandaram o cara embora no dia seguinte, ele era ótimo crítico. Mas claro, você tem que, são as leis do gênero, né? Você está tratando com alguém que, em princípio, pode não conhecer a história, né? Então, isso é importante, alguma coisa, mas você tem que desenvolver um raciocínio a partir disso. Se você não desenvolve um raciocínio, para mim não interessa nada o que eu estou lendo, né? Esse raciocínio tem a ver com o passado do cinema, com
entendeu? Não é um raciocínio abstrato, filosófico, psicanalítico, não é isso. Ele tem que ter relação com a história que você faz. Né? Claro que você tem que ter conhecimento para fazer crítica literário, um pouco filosófico, um pouco psicanalítico, né? Mas se você for para esse caminho, então vai ser filósofo, vai ser psicanalista, vai ser, sei lá, o que você quiser. Agora, se o negócio é o cinema, a referência essencial tem que ser o cinema. Tá? É nisso que você está ligado. Esse é o compromisso da gente, né? com o cinema. Agora, a segunda parte do que você colocou, putz, me escapou aqui. Era interessante. Era sobre o processo, né? Não, o processo mais ou menos eu já te falei. Né? O processo é o que eu te falei, mais ou menos. Tem dia que demora, tem filme... Eu acho o seguinte, é muito fácil você escrever sobre filmes que você gostou muito e sobre filmes que você não gostou. Quando você nem gostou, nem desgostou, tem valores, mas não são tantos e tal, é mais difícil. É o que é mais difícil. Agora, eu não saberia te dizer mais do que eu falei sobre o processo, mas você me perguntou uma outra coisa. Tinha uma outra coisa, eu acho. Ou eu estou enganado? Não, eu acho que é porque eu falei primeiro sobre essa dualidade da crítica, e que no seu texto ela aparece, né, de ser tanto serviço quanto ela pode servir para quem já viu o filme. Né? Não, justamente, eu lembrei agora do que você falou. Eu acho o seguinte, eu, pessoalmente, só consigo ler crítica depois que eu vi o filme, na prática, entendeu? Mas isso porque eu lido com isso, então eu vejo muito filme antes em cabine e tal, mas, por exemplo, quando existe cobertura do Festival de Cannes, ou do Festival de Veneza, ou Berlim, enfim, não importa, eu não leio nada, porque eu não estou vendo aqueles filmes. O que me adianta o cara dizer, sim, é bom, você faz uma entrevista, alguma coisa assim, eu acompanho, mas, de um modo geral, eu não consigo muito me referenciar antes, entendeu? Agora, claro, mas aí o meu caso é particular, eu entendo que outras pessoas queiram ver antes. Por exemplo, eu acho que quem lê a mim, ou quem lia o Rubens Ewald, sabe mais ou menos o que esse cara pensa. E é bastante. Às vezes alguém dizia, eu leio você para saber o que eu não vou ver. Eu falei, ótimo, isso é excelente. Isso é uma referência. Né? Você servir como parâmetro. Aí a pessoa gosta de outra coisa, ótimo, mas isso é importante, é você ter uma coerência tal que as pessoas mais ou menos se situam, né? No que já sabe que não vai gostar, porque esse cara gosta de filme lento, ou gosta de filme assim, ou assado, eu não gosto. Né? Então, isso é bom. Né? É bom. Acho que espero ter te respondido mais ou menos. Bom, por exemplo, aí, só para completar, isso daqui, se, por exemplo, eu caí do cinema, recebo a revista, eu presto atenção no que eles estão falando. Tais filmes se destacam, as matérias gerais, de abordagem geral, por exemplo, eu gosto de ler antes. Né? Mas aí, quando é uma revista, tipo, cair, entendeu? Não precisa ser... São aqueles caras que são meio guia, apesar de não serem, claro, que já foram, mas eles ainda são a minha referência. Né? Então, eu posso seguir mais ou menos, ver, óbvio, não vou concordar sempre, não é feito não é para isso que existe o cinema, assim, não é religião, né, que você segue um cara cegamente. Pelo contrário, cinema você não pode seguir cegamente, né? Só de olhos abertos, né? De olhos bem abertos. Inácio, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. A gente tem uma realidade que eu acho que é comum nos cursos de cinema e audiovisual,
que os estudantes eles chegam, em sua grande maioria, quando não na totalidade, assim, das turmas novas, interessados na realização, né? A maioria deseja se tornar cineasta, se não diretor, pelo menos, né, na equipe técnica e tal. É muito raro a gente ter estudantes que já entram querendo ser críticos ou pesquisadores, professores, embora aconteça também. Então, o que a gente percebe é que muitos, né, acabam tendo esse interesse despertado no percurso da graduação. E a gente começou falando, né, da sua trajetória, né, de como você começou trabalhando, né, no cinema da Boca do Lixo ali, e acabou se tornando crítico profissional em jornal. Mas eu não vou te perguntar disso, assim, dessa relação, de como que a sua experiência como cineasta te ajudou a se tornar crítico profissional. Eu gostaria que você falasse sobre o processo inverso. Em que medida que a reflexão crítica e o exercício da crítica contribuem para a formação de cineastas? Não, essa é fácil. Uma vez eu tive um aluno, um candidato, o aluno ligou para mim, né, no curso de História. Oi, como é que é o curso? Um curso de História, trata também de linguagem, né? Mas o que me interessa é ser diretor. Eu falei, então vai ser. Então, não se preocupe. Então, se o cara vem com essa conversa... Agora, a menos que o cara seja um iluminado, né, é praticamente impossível hoje você ser um cineasta se você não conhece os filmes. Né? E conhecer os filmes é conhecer a história. E conhecer a história é refletir sobre ela. Portanto, não há um cineasta que não seja crítico. Isso desde os anos 50 ou 60, claramente. Entendeu? Porque até 1928, se inventou a linguagem do mudo. De 28 ou de 30 a 40, se inventou a linguagem do sonoro. No pós-guerra, você começou a reinventar tudo isso. Aí você tem aquela geração de críticos, né? Truffaut, Godard, Romer, Chabrol, Rivette. Mais o Boucher, que não foi um bom cineasta, mas, né, mas foi um crítico absurdamente bom. Esses caras eram críticos mesmo. E a partir do exercício crítico, eles se tornaram cineastas. Né? O exercício crítico foi para eles a preparação. Eles falavam, eu escrevo sobre filmes como se eu fizesse filmes. Entendeu? Eu acho que esse lado é muito importante. Quer dizer, o cara que quer realizar, você quer realizar o quê? O cara quer, não, eu quero mexer com a câmera. Mexer com a câmera, pega o teu celular e mexe, não tem problema nenhum, é só registrar. Né? O Abel Ferrara, aliás, fala isso, é ótimo, basta registrar. Registrar já é uma grande coisa. Né? Mas, se você... as articulações, elas dependem de outra coisa. Se você quer ser um cineasta minimamente original, sabe? Eu não sei, eu me lembro assim de estar montando um filme e eu pensando comigo, meu Deus, eu estou sendo absolutamente original. Aí, 3 semanas depois, eu vejo um filme do Fritz Lang que era montado do mesmo jeito, dos anos 30. Entendeu? A gente se ilude, né? Mas você tem que, na medida do possível, você saber o máximo possível, ter a melhor relação possível. Você tem que gostar de filmes, enfim. Se você não gosta de filme, todo o resto não adianta. Não adianta você dizer, eu quero isso daqui como profissão. É diferente. Cinema é uma coisa tão ingrata. Né? Você vai querer o quê para ser diretor de cinema? É melhor ser engenheiro, ser médico, ser, né, qualquer político. Estou brincando. Economista, sei lá, tem outras coisas que são tão interessantes quanto, nenhuma eu acho desprezível, nada disso. Mas, estou dizendo, cinema é difícil, como teatro é muito difícil. Só para você tem que amar aquilo. Você tem que amar. Senão,
francamente, não... Aí, mas daí surgem, às vezes, né, primeiro, mas eu acho normal, enfim, eu acho absolutamente normal que a pessoa queira ser realizador, né, sem dúvida. Mas daí vão surgir os roteiristas, talvez, vão sair os fotógrafos, os montadores, os pesquisadores que são cada dia mais importantes, né? E às vezes você tem do pesquisador que vira diretor de filmes de arquivo, por exemplo, né? Mas tem coisa, você tem que ter arquivos, né? Os arquivos brasileiros já são tão precários, e agora, então, terror, né? É isso, desculpa, eu não sei se eu respondi direito, mas eu acho que o percurso, né, é um pouco esse. Não, respondeu sim, respondeu perfeitamente. Inclusive, é uma coisa que a gente repete bastante, assim, né, principalmente para os novos estudantes, né, que chegam muito ansiosos com a experiência, desejando a experiência de set, né, e às vezes valorizam muito a parte teórica que eles julgam mais chata. Isso daí, isso aqui é importante, às vezes você conhece certas coisas, né, você certamente conhece, mas é o que dizia o pessoal da novela em vaga. A técnica você aprende em 5 horas. Tirando a conversa, né, que você chama caixote de 3 tabelas e por aí vai, não é muito complicado. Né? Não é muito complicado. Você vai aprendendo isso, essas coisas você aprende. Mas não é fácil. Quer mexer com a câmera? Pega a câmera e mexe, pronto. Você tem um celular, todo mundo tem uma câmera hoje em dia. Qual o segredo? Né? Não é isso. A questão do cinema é outra. No cinema é outra, vai sempre mudando. Vai ver o que faz o Cronenberg, vai ver o que faz o Lynch, vai ver o que faz o Clint Eastwood. Quer dizer, estou citando cineastas bem diferentes, fora os que eu já citei, né? E vários outros, né? Esse, o coreano aí, cujo nome eu me lembro, o outro coreano. Então, são vários caminhos, né? Onde você vai se encontrar no fim. Né? Você vai se encontrar, eu acho que às vezes, sei lá, eu tive experiências ao longo da vida, quando eu era garoto, enfim, meio garoto, assim, de ver o primeiro filme do Cronenberg que chegou ao Brasil, aquele filme que explodia os scanners, né? O que é isso? Né? Que maravilha! Que coisa ninguém nunca... Né? Esse deslumbramento, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Buscar esse deslumbramento, né? O primeiro filme do Scorsese que eu vi também, achei, fiquei, né? Tantos outros, né? Tantos outros. Até estou escrevendo a Piranha do Joe Dante, né? Tão inesperado, né? Tão inesperado, tem tanta invenção, filme miserável, feito com 10 vinténs, mas tem invenção lá dentro, né? Roger Corman, né? A gente segue Roger Corman, então tem coisas ótimas dele. Então, isso, não é pegar na câmera, pegar na câmera, pronto, acabou, não tem segredo, coisa sem segredo. O resto é que é o complicado. Nem é complicado, digo complexo, né? Nós ainda estamos dentro do horário aqui, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Inácio? Gostaria de fazer um comentário? Fica à vontade. Oi. Nossa, eu tô nervosa, eu fico nervosa quando vai fazer essas perguntas, mas, Inácio, agora eu quero saber, assim, você falou da história, né? E, querendo ou não, assim, você faz parte de um movimento que também ajudou a construir a linguagem cinematográfica do cinema brasileiro, né? E, assim, Boca do Lixo fez parte de uma, assim, estava no auge da ditadura, né, na época, assim. E agora eu quero meio que trazer para esse panorama que a gente está vivendo, assim, né? Desse desgoverno, né? Eu não chamo nem de governo, né? Que é essa ditadura disfarçada, né? Tipo, eu gostaria de saber, assim, a sua visão de hoje sobre esse cinema futuro, na qual a gente está estudando, está tentando fazer, e que a gente está passando por um momento de censura, né?
no qual é fazer uma crítica. Hoje em dia a gente, assim, não sei vocês, né, mas a gente tem que ponderar, porque, né, uma atleta foi condenada por falar fora Bolsonaro, né, então, assim, tem esses mesmos sinais de um passado não tão longe, né, a Cinemateca está sendo extinta. Então, isso é falando do passado, né, de conhecer a história do cinema para poder fazer as críticas. Então, eu gostaria muito de saber a sua visão como uma pessoa que passou por esse movimento que produziu numa época de ditadura, para essa ditadura disfarçada de hoje, que não é tão disfarçada, é muito escancarada, na verdade, num ano que você falou da pandemia e eu falo do pandemônio, e que teve, pela primeira vez, se eu não me engano, no Festival de Berlim, 19 filmes brasileiros, né? Até pela essa preocupação do que está acontecendo aqui. E qual é a dica que você pode passar para a gente? Porque eu acho que vocês driblaram realmente, né, um momento histórico, assim, e que pensar na extinção da Cinemateca dá vontade de chorar, porque é apagar, né, nossa memória. Olha, deixa eu te fazer uma reflexão, então, que volta no tempo, para dizer que nós não desafiamos tanto assim. Eu penso que daquela época para cá, entre os militares, e não estou dizendo que eu gostasse deles, eles tinham uma ideia do Brasil, eles tinham um projeto do Brasil, eles eram construtivos, e perto desses de hoje, entendeu? Eles eram luminares. Foi o primeiro governo em que você teve a criação do INC, claro que porque eu tinha um diretor o primeiro diretor do INC era próximo do Roberto Campos, não importa. Tinha o Roberto Campos no governo, agora só tem cretino, né? Os melhores são cretinos, o resto não dá nem para falar, né? Então, tinha uma coisa, e existia um teor meio construtivo de Brasil lá. A gente precisa pensar que quando eles estão... Eu hoje sou muito menos crítico do que eu já fui a respeito disso. Quando eles entram, tomam o poder em 64, havia uma situação em que o poder civil estava inviável, estava inviabilizado, entendeu? Mais ou menos como aconteceu na queda da Dilma, estava inviabilizado, não dava para continuar. Só que aí é outra coisa, o fim é outra, só estou falando da situação que vocês conhecem. Bom, e eles fizeram governos horríveis, alguns com coisas muito boas, muito interessantes, alguns foram entreguistas, outros foram nacionalistas, não vou discutir isso. Mas perto do que tem hoje, aquilo era um mundo, era o iluminismo, entendeu? Hoje você tem uma cloaca, isso é uma cloaca que está aí. É um horror, é um pântano, entendeu? Não é o Pantanal, né, que se destrói, não, é um pântano. Agora, é um pântano que o Brasil quis. Isso tem que ser muito claro. Nunca vi o Bolsonaro, o que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Entre outras coisas, acabar com a cultura. Luta por isso. Não vai conseguir, porque a cultura é uma coisa muito diversificada. O cinema é muito frágil, né? Mas ele se esforça. Ele se esforça, ele faz tudo que ele pode, né? Então, eu acho que é isso. Pega o celular, registra e filma. É isso que nós podemos fazer, porque, olha, a gente está com uma geração maravilhosa. Acho que nunca no Brasil houve... Você tem Pernambuco, você tem Ceará, você tem Minas, você tem Brasília, você tem São Paulo, talvez você tenha Goiás, eu não conheço, Rio Grande do Sul, acho que geração de agora, não sei se tem alguém, mas, enfim, está disseminado, está pelo Brasil, e essa gente está sendo toda, né? Agora vai depender o quê? Do financiamento da cidade, do financiamento do Estado, né? Então, vamos ser mais modestos, né? O que Pernambuco nos ensinou, né? É que há uma modéstia, porque aqui em São Paulo, não, fazer filmes de, sei lá, 10 milhões de reais, sei lá quantos milhões, os milhões aqui eram importantes, não é importante os milhões, né? Isso é a lição, né, de Roger Corman, a lição que o Brasil não pode nunca deixar de lado, porque assim, como é que você faz filme com o mínimo de dinheiro? Entendeu? É isso.
E como você se liga ao público, como você entende o público. Quando o René perguntou do Carlão, já não lembro se foi ele, mas para o Carlão e para mim, né, era muito importante fazer um cinema que fosse próximo das pessoas, próximo, entendeu? Que você estivesse perto das pessoas e dando a elas o máximo possível. Que você respeitasse aquele espectador que estava, você diz da pornochanchada, não sei se todos e acho que poucos respeitavam. A base era muito ruim. Mas tinha alguns que você chegava, você faz o melhor possível. Eu faço o melhor que eu posso para o espectador, para dar o melhor que eu posso, o melhor que eu sei para o espectador, entendeu? Claro que isso requer um gosto por isso, né? Eu acho que, por exemplo, no recente ciclo que a gente teve da chamada Globo Chanchada e tal, havia alguns filmes que prometiam alguma coisa, né? Claro que a maioria não serve para nada, exceto para criar bilheteria, né? O que é uma função importante, diga-se de passagem. Você tem filmes que rendam, né, o bastante para as pessoas querem continuar a produzir. E nesse tempo você tem produtores que se tornaram internacionais, etc. e tal. Então, eu acho o seguinte, que, como eu falei antes, né, as ondas vão e vêm, não em vão. Né? Vai passar. Isso vai passar. Né? Pensa sei lá, não vou dizer na Alemanha sob o Hitler, porque aí é demais, mas na França sob ocupação, entendeu? É um horror, é um horror. O que nós estamos vivendo é um horror diferente. Nem é questão de ter censura ou não ter censura. O único filme que eu sei que foi censurado é o daquele guerrilheiro lá, né? É o filme feito pelo Wagner Moura, né? Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim... Marighella, que não passou. Esse filme não passou no Brasil. Né? Quer dizer... Eu acho que foi o anúncio dessa censura, sabe? É uma coisa absurda. E o caso dessa moça aí também, Carol, né, que são escandalosas, mas essas coisas aí querem dizer muito, que não é Bolsonaro, sabe? Não é Bolsonaro só, é que há um aparato de justiça que está servindo a isso, entendeu? Não é que, isso daí o Jânio de Freitas, aliás, falou isso, não é que está preparando um golpe, ele é o golpe, entendeu? Que é o que você está dizendo. Então é isso. Quer dizer, como é que nós vamos nos defender disso? Como é que isso vai acabar? Sei lá eu. Né? Sei lá eu. Espero que as pessoas consigam, né, olhar um pouco, porque, né, as pessoas de cultura são poucas. Né? Esse é um problema que tem da ditadura, isso foi um problema real. Não é a censura tinha. Você jogava com a censura para cá, para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. Claro que muitas vezes era prejudicado, outras vezes não. Mas, enfim... Nossa, um que foi um belo filme do Carlão, que eu escrevi com ele, que foi Amor, Palavra, Prostituta, que foi todo cortado. Ele não deixava exibir esse filme no Brasil. Não deixava. Tinha uma cópia no exterior, e incompleta, e lá ficava, não exibia. Só depois é que exibiu inteiro. Né? Mas, nem sei por que agora eu dispersei um pouquinho, mas, enfim, o que eu quero dizer é que, se há para mim, o problema pior do que tortura, é o fracasso educacional da ditadura militar. Entendeu? Isso foi um fracasso educacional que produziu, assim, essas gerações de juiz, de economista, tudo porcaria. Né? Tudo porcaria. Se você pegar esse Moro, o cara é analfabeto, semi-analfabeto, o que é isso? Entendeu? Quando na minha infância, minha família é cheia de advogado. Nossa, você escreveu uma petição, era um negócio de louco. Entendeu? Bom, mas os caras escrevem qualquer coisa. Né? É uma loucura. Quer dizer, é uma degradação cultural que aconteceu no Brasil, e isso a ditadura militar é responsável, que me parece uma coisa que
talvez se recomponha né, graças às universidades que foram abertas e que estão funcionando, que está em Goiás, entendeu? Antes, há 20 ou 30 anos, você não pensava, nem sonhava com isso. Não. Era São Paulo, Rio, Recife, Bahia, acabou. Né? Enfim, mais uma meia dúzia, né, de lugar. Mas eu tenho a impressão de que isso é uma coisa que espero que passe, né? Espero que passe ainda em vida, né? Mas é muito pesado, porque é muito profundo. Porque o que é o público base do Bolsonaro? São os ressentidos. Todo mundo quase é ressentido aqui no Brasil, entendeu? Todo mundo tem motivo para ser ressentido. Então, você imagina quanto fracassado, qualquer fracassado acha que é fracassado porque o outro roubou, porque o outro fez isso. Às vezes não é, no mundo inteiro é assim, né? Não é exclusividade brasileira. Mas talvez aqui tenha mesmo avacalhado demais, mas enfim. Não sei mais o que te dizer. Obrigada. Em frente, olha, pega o celular, entendeu? O celular, você vai... O celular é uma coisa fantástica, né? Ninguém saberia da morte daquele negro lá em Minneapolis se não fosse alguém ter gravado em celular. É maravilhoso isso. Quer dizer, é horrível que tenha acontecido, é horrível você ver aquilo, mas você saber que o cara pode ser denunciado por isso pelo menos vale esse mundo cheio de vigilância e tal em que a gente vive. Né? Obrigada. Agora, meio que para dar uma... Porque é um assunto que mexe muito, né? Como você falou, é muito profundo, assim, dói, né? Quais são os diretores ou diretoras que você, contemporâneos, assim, dessa nova, de 10 anos para cá, tirando o Kleber, por favor, que a gente já sabe do Kleber, mas que você diria que são, não vou chamar de novo um movimento, né, porque, né, mas que você falaria que não são indispensáveis, assim, para a gente poder procurar e que você falaria assim, ó, galera, esses aqui, por favor, não deixam de ver os trabalhos deles, porque, afinal de contas, você tem mais acesso, né, que a gente, assim. Eu não sei, eu diria que tudo começa em Pernambuco, então vale a pena seguir os pernambucanos. Ponto 1. Eu acho que Brasília tem dois que são bem diferentes. Um é eu esqueço o nome dos dois. Um fez o filme do Drive-In, do último Cine Drive-In. Eu gosto muito. Esqueci o nome do diretor. E o outro é também esqueci. Olha, na minha idade você começa a esquecer. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver isso. Meu Deus, aquele cara é fantástico. Iberê Carvalho. Hã? Iberê Carvalho. Não, é o Iberê Carvalho. E tem o outro... É o Adirley. O Adirley, exatamente. No Rio, tem um cara que escapa da Globo, porque não é fácil, que é o Felipe Barbosa. Felipe Barbosa. Eu acho muito interessante o trabalho dele, mesmo o último filme, que não ficou tão bom, não deu tão certo, mas é muito bom. Eu acho que São Paulo tem um grupo muito interessante, que é o grupo do como é que se chama? Filmes do Caixote. São basicamente 3 realizadores, estão próximos também da Sara Silveira, são muito bons, muito bons. Nosso primeiro evento foi com a Juliana. A Juliana, tem a Juliana, o Marco Dutra e talvez o melhor deles é o Caetano Gotardo. O Caetano, exato, Caetano Gotardo. Os 3 são muito bons. Então, fui... Bahia, eu não me lembro de ninguém que tenha sido muito marcante. Rio Grande do Sul, eu acabei de ver o filme da Ana Luísa, mas ela já é entrada em anos
né? Já é a mulher do outro cineasta do Rio Grande do Sul. Deus do céu, aí começa a falhar a memória, é um inferno. Hoje a minha memória auxiliar é o IMDb. Azevedo? Ana Luísa Azevedo, que é casada com outro bom diretor de lá, mas já não são essa geração, não é uma geração dos anos 80, 90. Mas a gente tem que seguir também, né? Vale a pena. E assim como aqui, está com mais de 80 anos, o Hugo Giorgetti continua ótimo, fez um filme excelente. Né? Então, acho que, poxa, tem muitos valores. O da Ana Luísa também é uma preciosidade. Então, são muitos valores. E Pernambuco eu nem destaco, eu gosto muito do Lírio, eu gosto muito daquele outro rapaz, do Baixio das Bestas. Tem um outro que fez Eles Voltam. Cláudio Assis. Cláudio Assis. Aquele que fez Eles Voltam. Ele só fez um filme longo, muito interessante, um filme de menos coisa assim, mas eu acho que tem muita gente legal trabalhando, muita gente talentosa e onde você vê que o serviço que a universidade também presta, entendeu? Também nesse lado da realização, no fundo, mas o grande serviço da universidade, sem desmerecer o professor de direção aqui presente, é juntar pessoas. Né? Quando vocês estão com vocês, com experiências mais ou menos próximas, né? Que começam a encontrar pontos em comum e tal, e daí vêm as afinidades, sabe? As afinidades, eu acho que são muito importantes. E eu acho que a universidade é um lugar muito bom das afinidades, fora o conhecimento. O conhecimento ajuda também. Atrapalhar não atrapalha. Muito obrigada. Imagina. Inácio, é isso, a gente atingiu o horário previsto aqui. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, poxa vida, falei pra caramba. Não, quero agradecer que vocês tenham tido a paciência de me escutar. Às vezes fico um pouco irritado quando falo certas coisas, nem são de cinema, são mais de política, mas que nos afetam tanto, né? Mas, enfim, foi muito agradável falar com vocês e espero que também tenha sobrado alguma coisinha assim. Né? Inácio, eu que agradeço, foi ótimo. Uma oportunidade excelente a gente poder conversar contigo, assim, né, de tão perto e tão longe. Então, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, agradeço a presença de todo mundo aqui, em especial da Iô, que fez a arte do flyer de divulgação, da Lara, que ajudou na moderação aí, vai cuidar do upload do vídeo também, mas agradeço a todo mundo que está participando, e é isso, assim, obrigado para todo mundo. Não esquece de mandar o link para a gente fazer propaganda do curso.